Olá, doutora Monique, que bom que você está aqui com a gente. Vamos precisar das tuas orientações, né? Você é uma advogada da causa animal. Eu queria que você se apresentasse para esclarecer algumas coisas ligadas à nova lei de maus tratos aos animais. Perfeito. Prazer, meu nome é Monique Falcão. Eu sou advogada, como a Kátia disse, com mestrado, doutorado, tudo direitinho. E, bom, participo da Comissão de Defesa dos Animais da OAB e atuo também no Conselho de Ética da Faculdade da Universidade de Santa Úrsula. Então, tem uma proximidade aí em relação aos direitos animais, tanto pela vertente da ordem como pela universidade. E, bom, é isso. Vamos ver. Então, nós agora ficamos, né, recebemos uma vitória na causa animal com esse ano, né, o Brasil conseguiu dar alguns passos à frente, né, em que aumentou a pena para quem fere, mata, maltratos aos animais, e a pena aumentou. Eu queria que você explicasse como funciona uma lei, assim, como que nós, os cidadãos comuns, vamos poder usufruir, nos beneficiar, podendo fazer denúncias e levar, né, finalmente a uma justiça de pessoas que continuam fazendo isso diariamente com seus animais. Como é que É, a gente vai atuar? a parte mais importante da atuação dos cidadãos é justamente fazendo as denúncias. As denúncias são sempre a parte mais importante, né? Quer dizer, levar ao conhecimento dos órgãos públicos e com cuidado, logicamente, em relação à exposição, por exemplo, da privacidade e da intimidade daquele que está sofrendo a denúncia. Isso é muito importante também. A exposição em redes sociais, elas precisam tomar um pouco de cuidado para que isso não gere outro tipo de crime, tá certo? Mas, em todo caso, a denúncia diretamente aos Peraí, deixa eu órgãos só te públicos. fazer uma pergunta. No Fala. caso, um vizinho está assistindo uma cena de maus tratos e ele faz uma filmagem. Então, Uhum. o que eu entendi é que essa filmagem não pode ir para a rede social antes disso passar por uma delegacia, por uma denúncia formal? O ideal, assim, ela até pode, de repente, ser divulgado. O que não pode ser divulgado, muitas vezes, é o local, nem o nome da pessoa, Ah, tá entendi. certo? Porque é necessário que haja esse respeito de alguma forma, né? Sob pena de nós podermos causar até um linchamento É. dessa pessoa eventualmente. E outra coisa muito grave é ah, pessoas parecidas podem ser tomadas como culpadas quando na realidade não são. Então, isso também é uma outra consequência negativa. Dá-se o nome, dá-se um endereço, e aí vão fazer justiça com as próprias mãos, e muitas vezes isso pode ter resultados muito piores do que o esperado, Caramba, isso foi né? muito importante, essa informação. Eu É, mesma não sabia, assim, da extensão do que poderia causar. A comoção social é uma coisa muito forte nesses casos, né? E aí, justamente, é claro que as pessoas são tomadas de uma emoção muito forte e querem salvar os animais e muitas vezes podem acabar se excedendo em alguns aspectos. Então, é necessário ter esse tipo de cuidado. Agora, denunciar a cena em si, sem indicar, por exemplo, o endereço correto, sem indicar, por exemplo, o nome da pessoa, não é lá a melhor, digamos assim, juridicamente não é lá a melhor estratégia, mas socialmente tem um papel educativo muito forte. Tem o papel de divulgar que aquilo está sendo cometido, que aquilo não deve ser, ou seja, mostra para a sociedade que é um ato repugnante, é um ato que a sociedade não aceita mais, então tem esse caráter pedagógico educativo para a sociedade, né? Sim, E também, logicamente, ajuda a buscar, de alguma forma, os culpados. É importante ressaltar que os culpados devem ser buscados pela polícia, pelo Poder Judiciário. Policiais, Poder Judiciário, o Estado é o único ator político e social que tem legitimidade, né, e legalidade para poder punir, né? E processar, e condenar e punir, né?
E, no caso, essa nova lei de maus tratos, ela tem um avanço muito significativo. Na verdade, ela faz uma pequena, um pequeno, grande ajuste, né, na lei já existente, que é a Lei de Crimes Ambientais. A Lei de Crimes Ambientais, ela prevê, como norma geral, a pena de 3 meses a 1 ano, né? E essa pena, ela dentro do direito, ela é considerada muito baixa na medida em que ela permite a adoção de medidas despenalizadoras, permite a suspensão condicional do processo, permite, assim, na verdade, essa pena ela acaba impedindo a prisão do culpado. Então, o caráter sancionador, o caráter pedagógico, digamos assim, do direito penal, ele acaba ficando muito, muito sem efeitos. Ao passo que essa nova lei, ao prever a pena de 2 a 5 anos, ela já, o mínimo dela já é um patamar bem alto, no bom sentido, né? No sentido de que, ao começar a pena já em 2 anos, isso por si só impede, por exemplo, que sejam aplicadas automaticamente essas medidas despenalizadoras. Então, é possível, logicamente, que o réu, né, uma vez condenado, venha a ficar em regime aberto, coisa do tipo, é possível, mas é, é mais difícil. Então, a probabilidade de ele já ir para regime fechado, ou seja, sofrer efetivamente a pena de prisão, é muito mais alta do que no regime anterior. Embora essa nova lei seja restrita a cães e gatos, ela é de um avanço realmente fenomenal, né, por esses motivos. Sim. Então, doutora, o que eu vejo como uma coisa muito importante que você falou é a atuação da sociedade diante de alguma situação vista, geralmente vão ser vizinhos, vão ser animais que a gente vai se deparar no caminho do trabalho, no caminho, é, enfim, da casa, e é aí que as pessoas precisam atuar. Porque o que acontece? Atualmente, a gente vai e vê uma situação de maus tratos, sabe de uma pessoa, e vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Porém, o número de pessoas que se dão ao trabalho de ir numa delegacia fazer um boletim de ocorrência ainda é muito baixo. As pessoas acham que vão sofrer alguma represália, que isso vai causar algum problema para a vida dela, que ela vai sofrer alguma ameaça. E o que eu vejo não é assim. Pelo contrário, toda vez que a gente faz um boletim de ocorrência, a pessoa que cometeu aquela coisa, ela vai ficar já um pouco cerceado ali, já vai ficar um pouco assustado. E muitas vezes essas pessoas repetem a situação. Então, eu não sei como é juridicamente, mas eu acredito que tendo um primeiro boletim de ocorrência, um segundo boletim de ocorrência, a coisa já vai ficando cada vez mais séria. Então, aquilo que parece uma coisa inócua, isso aí não vai adiantar nada, lá na frente vai sim. Porque vai estar Sim, ali a ficha daquela pessoa que num ano teve uma reclamação, que no outro ano teve outra reclamação. E como fica isso? É verdade isso? é verdade, é perfeito. Na verdade, assim, é, é muito comum, né, que uma denúncia isolada, a outra isolada, às vezes não faça coro. Mas como você bem disse, uma, duas, três, aquilo ali começa de fato a chamar a atenção da polícia. Embora a polícia tenha o dever de, na primeira denúncia, ir investigar, muitas vezes não é isso que acontece, e aí a importância da repetição das denúncias, né, acaba fazendo com que a polícia vá de fato investigar. Deve-se tomar em consideração também o seguinte: existe, né, uma certa polêmica ainda quanto à possibilidade de as pessoas físicas, independentes policiais, entrarem em domicílios, né, em casas, para poder fazer o resgate dos animais. Isso ainda é polêmico, embora haja já uma tendência maior à aceitação, à legalização disso, digamos assim. Se um animal estiver em perigo, da mesma forma que se uma pessoa estiver em perigo, se um animal estiver sofrendo maus tratos, da mesma forma que uma pessoa estiver sofrendo maus tratos, existe uma certa tendência a aceitar um pouco mais, por exemplo, que pessoas físicas como resgatistas e associações, né, ou membros
possam entrar no domicílio para poder resgatar esses animais. É lógico que é necessário, no caso concreto, ali ter um pouco de cuidado. É sempre bom ter o amparo da autoridade policial para que aquela entrada seja considerada juridicamente legal, né? Mas, enfim, em todo caso. Existe também a possibilidade de se fazer denúncias anônimas, né? Essas denúncias anônimas para aquelas pessoas que têm um pouco mais de receio, muitas vezes, de fazer uma denúncia, de ir à delegacia, fazer um boletim de ocorrência, ou de se expor um pouco mais, tem medo ou não quer ir, ou por qualquer motivo que seja. As denúncias anônimas no Disque Denúncia também são um excelente recurso nesses casos, pois elas são de fato anônimas. Ou seja, a pessoa não precisa nem estar presente no momento em que a polícia for investigar a questão. Tá certo? Mas a pessoa também precisa, no caso, acompanhar para saber se essa denúncia anônima ela está chegando na ponta, né? Como é que ela faz isso? Ela vai ter um protocolo e vai ter que ligar para saber, olha, a pessoa Pode ser. continua fazendo aqui a mesma coisa, como é que vai ser? Essa Também pessoa pode também pedir a ajuda de alguma associação de proteção de animais. Se ela não se sentir confortável, né, ou não tiver muito, se ela não se sentir confortável em dar continuidade a essa busca, ela pode eventualmente buscar uma associação de proteção de animais que pode até eventualmente aceitar fazer esse trabalho de procurar correr atrás para dar continuidade, né? Para o cidadão mediano que não faz parte da proteção animal, que não faz parte da militância, o simples fato de ele dar o primeiro pontapé, ligando para o Disque Denúncia, anotando um protocolo, já é um grande passo que é dado, né? E isso depois pode encaminhar para algum outro órgão, eventualmente, que possa fazer esse trabalho. Então, assim, eu acho que agora está nas nossas mãos, né? Nas mãos de cada pessoa da sociedade, né? Abraçar essa lei aí e fazer uso dela. Porque, apesar né, de toda a estrutura jurídica já ter esse documento, essa regulamentação, os advogados, os juízes não vão poder fazer nada se as denúncias não chegarem de uma forma protocolar, entrando via boletim de ocorrência, e é isso que eu acho super importante. Outra coisa, além da pena, eles também têm multa e também perdem a guarda do animal, correto? Perfeito. Isso é uma inovação no direito brasileiro, a questão da perda da guarda, aproximando muito, né, esses animais domésticos, cães e gatos, da tutela jurídica atribuída a crianças, né? Isso é algo olha, para o direito, isso é de um avanço inestimável. Nós estamos conseguindo avançar cada vez mais para o reconhecimento dos animais como sujeitos de direito, da mesma forma que hoje crianças são, né, e mulheres e negros, enfim, em categorias que há décadas atrás não eram, passaram a ser, e agora os animais também aos poucos, paulatinamente, estão aí também entrando nessa categoria e tomara que siga por esse caminho. A perda da guarda a proibição de guarda é realmente um instituto muito importante que veio para poder justamente impedir que aquela pessoa que seja condenada, primeiro ela precisa ser condenada, ela proíba definitivamente, ela não possa mais ter guarda dos animais. Enfim, finalmente, agora chegou o ponto de que o Brasil entende que os cães e gatos e outros animais que não entraram nessa proteção são animais que sentem, né? Que sentem frio, sentem fome, sentem medo, são animais sencientes, e isso é um avanço realmente extraordinário. Nós da proteção Exato. ficamos muito felizes com tudo isso e eu gostaria de saber se teria alguma outra recomendação, né, nesse bate-pronto que a gente tem aqui para levar isso para a sociedade de uma forma clara, tranquila, objetiva, que todos possam ter conhecimento. O número dessa lei, eu acho que é 14.064, né? Eu acho que é 14.064 de 2020. Sim. Bom, mas não importa o número, importa que ela existe, né? Doutora, eu super agradeço essas informações. Gostaria de saber se tem mais alguma coisa importante para acrescentar sobre ela.
Sobre a lei especificamente não, mas tem algo que acho que pode ser muito interessante que nós possamos fazer. Que nós possamos divulgar cada vez mais as, as benesses e as vantagens de ter animais por perto, da proximidade com eles, né? No Facebook eu observo um aumento gigantesco assim de posts, né? Quase que humanizando um pouco mais os animais, atribuindo a eles alguns aspectos mais humanos de crianças e tal, e isso gera uma sensibilização muito forte. E eu acho que na sociedade, assim, a gente precisa atuar nas duas frentes. Sensibilizar, né, para que as pessoas tenham noção de que os animais de fato sentem todas as emoções que um ser humano sente, e de outro lado, também denunciar e ser forte nessa questão da repulsa à violência, porque no fim das contas o que nós buscamos é um repúdio à violência sob qualquer forma, né? E, e os animais, eles são a parte mais fraca, eles são aqueles que mais sofrem porque eles não têm nenhum tipo de meio de se defender e eles têm uma inocência e uma ingenuidade que acaba colocando nas nossas mãos, né, o dever muito mais do que moral, né, um dever acima de qualquer coisa, de zelar pelo bem-estar deles, porque a partir disso nós também podemos zelar pelo bem-estar de nós mesmos e de toda a sociedade. Então, eu acho que temos que atuar nas duas frentes, também também com a sensibilização, né, que também é bastante importante. Bom. Olha, fantásticas suas colocações, super importante, vem bem de encontro ao nosso trabalho do Projeto Lar do Oscilar. A gente faz esse trabalho de adoção aqui no Rio de Janeiro de cães e gatos, vítimas de abandono e maus tratos, e a gente tem sempre uma preocupação do contrato de responsabilidade, em que ali determina algumas regras, algumas normas, justamente por eles não terem condições de se defender, entre os protetores, com um documento, com um contrato, podendo ter esse livre acesso com a família e fazendo cobranças básicas, né, das suas necessidades. Isso é bem legal. E essa lei vem fechando e nos apoiando nesse nosso contrato de adoção. Então, eu acho que é isso. Muito legal. Perfeito. Adorei suas colocações. Eu também. Muito feliz de falar contigo, tava com saudade. Muito bom. Excelente. Obrigada.